Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E olha, eu te convido a não cair na armadilha. Não fique todo dia acordando, entrando na internet, preocupado com as maluquices que o presidente Bolsonaro está falando e está fazendo. Porque tudo isso, apesar de tocar bastante na vida de todos nós, de mexer com o futuro do Brasil, isso tudo ainda funciona como uma grande cortina de fumaça para aquilo que está acontecendo nos bastidores, e isso é o objeto do nosso programa de hoje. Você que está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, convide os amigos para fazerem parte desse espaço aqui de discussões. E se você gostar, dá o joia, o protocolo todo, né? Sininho, fale com os amigos, porque o nosso propósito aqui é de chamar atenção a coisas que passam despercebidas para muita gente, né? Aliás, eu quero até fazer aqui mandar um grande abraço a vocês que me corrigem, porque nosso programa não é editado, então de vez em quando eu cometo uma impropriedade ou outra, mas não dá para refazer o programa. Eu estou aqui no ambiente de trabalho, é sempre um espaço que eu consigo aqui para jogar algumas questões para vocês, né? E vocês jogam muitas para mim, eu agradeço bastante. Então vamos embora, gente. Como eu disse a vocês, todas as maluquices irritantes que o presidente Bolsonaro faz, algumas são conscientes, outras demonstram que ele não tem a menor percepção da realidade. O presidente Bolsonaro, aqui no Rio de Janeiro, a gente poderia dizer o seguinte, que ele está funcionando como um bucha. Bucha é aquele cara que fica na frente, que assume toda a responsabilidade, mas quando as coisas reais estão acontecendo por trás. Quem manda nesse governo é o ministro Paulo Guedes, que, por conseguinte, é o testa de ferro, é o garoto propaganda, é o agente principal, é o corretor de imóveis, é o corretor de negócios dos grandes grupos estrangeiros que estão no Brasil, estão ganhando muito dinheiro e estão com perspectiva de ganhar mais dinheiro ainda. O ministro Paulo Guedes, muito habilmente, ele coloca para as pessoas, em todas as aparições, aquelas velhas histórias, que o Estado é pesado, que o Estado é um mastodonte, e o mesmo discurso que foi utilizado lá na Argentina, o mesmo receituário, e que quebrou a Argentina e jogou o povo argentino na miséria. O povo argentino agora vai dar uma derrota cachapante para Macri. Escrevam o que eu estou falando, a derrota vai ser muito maior do que se espera. Eu já tinha falado sobre isso num dos vídeos que a gente abordou alguns meses atrás, mostrando que a situação na Argentina estava indo para essa situação de colapso. Eles acabaram por pegar dinheiro no Fundo Monetário Internacional, que é o caminho que Paulo Guedes está colocando no Brasil também. Para você que é bolsonarista, você que tem amigos bolsonaristas, é bom a gente sempre avaliar algumas coisas, né? É muito difícil conversar com algumas pessoas que já não estão no campo da racionalidade, elas estão apenas no campo da emoção. Quando eu converso com alguns amigos, eu não rompi amizades por conta da política, né? Tenho muitos amigos de todos os lados, né? Acho que isso é uma vantagem de ser professor. O professor, ele sempre faz com que você tenha essa perspectiva, né? Que você está em ambientes muito diferentes e que é sábio, como diria Sócrates, você saber que nada sabe, né? Então, isso faz com que você consiga ter algumas áreas de aproximação. Mas a emoção, ela tomou conta do cérebro da maior parte das pessoas. Se você perguntar para alguém que votou em Bolsonaro se ele está arrependido, eu garanto a vocês que vocês vão escutar muitas respostas do tipo, não, só de ter evitado que o PT retornasse ao poder, já valeu o negócio. Então, nós vamos ter que lidar com a realidade daqui para frente, que vai ser muito difícil de se alterar, porque as pessoas estão absolutamente revoltadas com o que aconteceu nos governos passados. As pessoas cristalizaram uma imagem, um sentimento, e isso é uma coisa que eu julgo irreversível. A coisa, e mais, né, foi retroalimentado justamente pelas pessoas que ficaram ao longo desse tempo todo fazendo contraponto também. Então fica uma discussão muito louca, muito estéril, e uma grande parte da sociedade está no meio, tentando descobrir caminhos para salvar o Brasil, salvar o futuro do povo brasileiro, salvar os nossos negócios, quem é pequeno empreendedor, salvar o seu trabalho, salvar o futuro dos seus filhos, a educação, saúde e todos os direitos sociais. Então nós estamos vivendo esse momento. Como é que a gente lida com isso? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu disse para a gente não cair nessa armadilha que o povo brasileiro todo caiu de uma maneira geral, direita, esquerda, centro, todo mundo, de ficar discutindo essas questões que são toda hora pautados pelos meios de comunicação de uma forma proposital, porque funciona, como eu disse a vocês, como um grande biombo. Hoje no jornal o Globo, entrando no assunto mais objetivo, eu gosto sempre de citar o Globo, né, porque
o jornal o Globo é o pensamento da elite brasileira. A família Marinho, só é bom lembrar, né, que segundo a revista Forbes, é a família mais rica do Brasil, com patrimônio de 29 bilhões e 200 milhões de dólares. Então, o jornal o Globo hoje, ele patrocina esse seminário aqui com a Refit, onde eles vão falar sobre concorrência no setor de óleo e gás, transformações e perspectivas. Então, o Globo, empresa privada, uma outra empresa privada de gás e petróleo, refino, né? Aí eles convidam para abertura o ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energias, que é almirante, né? Está lá ocupando esse espaço. Convido também o senhor Alexandre Cordeiro, superintendente-geral do CAD, que é o Conselho de Direito Econômico, Regulamentação Econômica, e outros advogados, vários advogados, onde vão falar das perspectivas dos programas de privatização nessa área de combustível no Brasil. Programas esses tocados pelo ministro Paulo Guedes, como eu disse a vocês, é um homem que aplica no Brasil o mesmo receituário que o governo americano determina para todos os países subdesenvolvidos, e esse seminário aí visa juntar muitos advogados, muitos operadores do setor, muitos formadores de opinião, para unilateralmente, obviamente, mostrar que as empresas privadas são muito boas para o Brasil. Só que essa Refit, que está sócia das organizações de Globo nesse seminário, ela é uma empresa que está muito encalacrada. Se você pegar aqui o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, eles já fizeram algumas matérias, tem uma aqui, ó, falando assim, alvo de escândalos, Manguinhos muda de nome para tentar refazer a imagem. E aí, gente, olha, eu vou colocar a matéria na descrição para vocês, a barra é pesada, porque é sonegação fiscal, é dívida com o fisco do Rio de Janeiro, de São Paulo, olha, é gente presa, é um negócio de doido. Eles mudaram o nome, e essa empresa hoje, ela na Bolsa, ela teve um aumento, que a Procuradoria do Rio denuncia executivos da refinaria de Manguinhos por fraude tributária. Essa mesma empresa está tendo agora 360%, né, de aumento no valor das suas bolsas por conta justamente desses processos todos de privatização e de entrega do patrimônio público. A Petrobras, é bom lembrar, que ela tem capacidade de refino do petróleo de 100%, só que ela está refinando muito menos, e aí está fazendo o quê? Como o Brasil consome muita gasolina, o Brasil é obrigado a importar gasolina dos Estados Unidos em dólar. Então, amigo, como o dólar já bateu mais de 4,15, se prepare porque a gasolina vai subir, não tem escapatória. A política de preço da Petrobras está vinculada com isso. Se aumentar mais um pouquinho, as bombas vão subir, não tem escapatória, porque esse é o modelo que o Paulo Guedes está impondo ao Brasil. Esse tipo de história que está acontecendo no Brasil está acontecendo aleatoriamente? Não. Eu já coloquei para vocês o John Perkins nesse documentário. Talvez tem vários documentários que John Perkins aparece, é o Assassino Econômico, onde ele fala de como a CIA estruturou departamentos. Eu não vou colocar o vídeo agora, senão nosso vídeo vai ficar muito longo, né? Deixa eu dizer aqui. E ele mostra exatamente que essa área de petróleo e gás é uma área estratégica que a CIA tem operado há décadas junto a países que possuem esse tipo de riqueza, para justamente, dentro de uma estratégia de emprestar dinheiro para esses países para construírem sua infraestrutura, criar uma situação onde as dívidas fiquem impagáveis e, uma vez ficando impagáveis, eles comecem a privatizar justamente para as empresas estrangeiras. Isso está acontecendo no Brasil. E aí o presidente Bolsonaro, outro dia, e aí eu convoco a reflexão de você, bolsonarista, que está assistindo até agora no nosso programa. E você que não é bolsonarista, você tente fazer com que seu amigo veja um pedaço desse nosso programa, né? Eu pergunto a você, o presidente Bolsonaro, ele disse sobre a remessa que a França queria fazer, o G7, para ajudar o Brasil, que não existe doação desinteressada, tem sempre uma contrapartida. Presidente Bolsonaro, o senhor acha que essas privatizações todas, que o ministro Paulo Guedes está abrindo para todas as empresas multinacionais, governos estrangeiros, abocanharem fortunas, bilhões e bilhões e bilhões aqui no Brasil. Isso tudo está acontecendo sem nenhum centavo de corrupção.
O senhor consegue colocar suas duas mãos no fogo pelo ministro Paulo Guedes e dizer, esse é um homem totalmente honesto, esse homem não está me enganando, esse homem não está enganando o Brasil, ele não está levando dinheiro, o pessoal da equipe dele não tem ninguém levando dinheiro, todo mundo que está fazendo esses negócios está fazendo por patriotismo e justamente por questões de mercado? Será que o senhor teria condição? Ou o senhor lá na frente vai dizer, eu errei também, todo mundo erra, não é? Porque o receituário que está sendo praticado por Paulo Guedes aqui no Brasil foi o mesmo que o Paulo Guedes da Argentina aplicou na Argentina e quebrou a Argentina. Só que tem um detalhe, o Paulo Guedes deles lá terminou o governo com 217 milhões de dólares nas suas contas. E o presidente argentino também é um homem muito rico, também não está tendo problema para ele com relação a dinheiros, né? Porque essas pessoas elas fazem governo muito ruim, mas muito ruim para uma parcela da população. Se você é bolsonarista, meu amigo, e você tem dinheiro aplicado em corretora, você tem um grande patrimônio, se você já é aposentado, já está com a sua aposentadoria garantida, o governo não vai poder mexer na sua aposentadoria, é até compreensível que você esteja apoiando o governo de Bolsonaro e Paulo Guedes. Porque você está ganhando com essa ciranda toda de uma maneira geral. Então você está pensando em você. Perfeito. Mas se você é trabalhador, se você é desempregado, se você ainda não se aposentou, se você é microempresário, você é pequeno empreendedor e você está apoiando o Bolsonaro, você está apoiando esse governo, porque você está totalmente iludido, você está indo para o fundo do poço. Se você, pequeno empresário, pegou dinheiro em banco no final do ano, achando que o governo Bolsonaro ia mudar a situação dos seus negócios, que você ia ter mais clientes, ia ter mais negócio com a reforma da Previdência, você foi enganado. E você vai quebrar. A gente viaja pelo Brasil inteiro, aqui no Rio de Janeiro, o que mais a gente vê são lojas fechadas com as placas vendo, alugo, passo ponto. Em Belo Horizonte a gente vê muito isso, em São Paulo se vê muito isso, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em todos os lugares. Gente nos sinais fazendo malabarismo, jovens que podiam estar em escola, isso é um negócio impressionante. Eu fui para São Paulo outro dia, peguei um engarrafamento na Dutra, o que tinha de jovens assim em horário escolar que podiam estar trabalhando em alguma coisa, estudando, estavam ali carregando um saquinho de biscoito, um do lado do outro. É uma coisa deprimente que está acontecendo no Brasil. Mas, como eu disse a vocês, deprimente para uma parcela da população. Infelizmente, os meios de comunicação, eles pautam aquilo que a gente acaba discutindo e acaba capturando os youtubers também, as pessoas que estão no YouTube, que ficam reféns desse tipo de pauta, das maluquices que Bolsonaro está fazendo e falando, e a gente fica desatento em relação à entrega do patrimônio nacional, dos grandes trambiques, das grandes negociatas. Eu lembro a vocês que nós que não vamos conseguir nos aposentar, nós vamos ser obrigados, quem quiser ter um plano, um mínimo lá na frente, a jogar dinheiro nos planos de previdência privada que estão sendo propagandeados ou, de uma certa forma, estimulados pelo ministro Paulo Guedes a abocanharem já no ano de 2020 R$1 trilhão das pessoas que estão no mercado de trabalho, pequenos empreendedores, se essas pessoas quiserem se aposentar no futuro. Então, o discurso está sendo que o governo está sendo muito bom para o Brasil, mas, na verdade, está sendo muito melhor para esses grupos privados, esses grupos que têm interesses nas questões econômicas do nosso país, nas questões estratégicas do nosso país, na soberania do nosso país. Infelizmente, num país, como eu já mostrei para vocês, que tem 38 milhões de analfabetos funcionais, como foi matéria aqui no jornal Correio do Povo, lá do Rio Grande do Sul, essas pessoas acabam ficando reféns de programação dos meios de comunicação que não querem jamais que esse lote que eles são donos, né, essa concessão que eles receberam, a maior parte na ditadura militar, concessão pública na ditadura militar, que isso não seja democratizado. Isso foi um grande erro que os governos de esquerda cometeram no Brasil. E não atacar essa questão, inclusive o ex-presidente Lula já fez autocrítica que essa questão foi vital e essas famílias poderosas continuam numa população gigantescamente sofrida do analfabetismo funcional
a jogar as informações sem fazer o contraditório, sem colocar algum deputado de oposição, especialista, crítico, a esse modelo de entrega do patrimônio nacional. E aí, como a gente está vendo hoje aqui, né, o conluio, né, o consórcio, a combinação dessas empresas, evidentemente está acontecendo enquanto a gente está distraído e preocupados com o presidente Bolsonaro, protegido pelos meios de comunicação, porque eles não reverberaram a questão do Queiroz, aonde está o Queiroz, não reverberam o escândalo que aconteceu com o governo do Paraguai, o trambique que aconteceu, que foi flagrado e quase derrubou o presidente do Paraguai, e obviamente eles não colocam uma lupa em cima dessas negociatas todas, mostrando que no final da história, quem será o grande beneficiado será o setor privado. E onde estará o ministro Paulo Guedes se isso tudo der errado, como deu errado na Argentina e dará errado no Brasil? Onde ele estará? Para onde irá o ministro Paulo Guedes? O que fará da sua vida? O ministro lá terminou com uma graninha boa nas contas bancárias. Presidente Bolsonaro, o senhor coloca a mão no fogo? Seus filhos colocam a mão no fogo? Não tem nenhuma coisa errada acontecendo? Não tem nenhuma corrupção? Bom, eu deixo essa pergunta para vocês. Fico por aqui, gente. Um grande abraço. Obrigado pelas críticas, sugestões e até o próximo programa. Tchau.